Aí nós temos as fórmulas, né? Igual eu falei com vocês. Lembrando, né? Lembrando que as três do lado direito aí, que eu coloquei para vocês verem, né? São as três que nós já aprendemos, né? O I representa a corrente elétrica, que é a intensidade da corrente. O V representa o valor de tensão, que é a força da energia elétrica, que a força com que empurra a corrente elétrica, né? A resistência, né? Que é a grandeza que opõe a passagem da corrente, né? A resistência elétrica, a letra R representando aí. E essas três grandezas, nós aprendemos essas três fórmulas aí, ó, né? Que coloquei do lado direito aí, tá? Hoje nós vamos acrescentar o aprendizado aí na lei de Ohm, relacionando mais uma grandeza, né? Então, seremos 4 grandezas elétricas que estão, de certa forma, relacionadas entre si, né? E uma combinação de duas, né? Elas têm um determinado valor da terceira, da quarta, né? Então, nós temos aí do lado esquerdo 4 novas fórmulas, seguindo o mesmo padrão de uso, né, das fórmulas, porém, com uma nova grandeza incluída aí, que é a letra P, né? Que é a potência elétrica. Então, para a gente chegar ao valor da potência elétrica, né, temos as duas primeiras aí, né? E as duas últimas aí do lado esquerdo temos grandezas que podem ser descobertas utilizando o valor da potência junto aí também, né? Então segue o mesmo padrão, né? A mesma forma de utilizar as fórmulas, de trabalhar com elas, né? Não tem muito segredo. E eu mandei para vocês aí um exercício, né? Pelo WhatsApp aí em PDF para vocês abrirem e a gente começar a fazer a resolução deles, né? Fazer esse exercício aí. Então, nós temos a primeira atividade aí. Todo mundo conseguiu abrir? Tem alguém que não conseguiu abrir aí? Vocês vão abrir para mim aí, por favor, né? Quem não abriu ainda. Então, nós temos 4 atividades aí. Dessas 4 atividades, a gente vai resolvê-las todo mundo junto, né? E depois eu vou mandar um exercício para vocês fazerem sozinho, né? Pelo formulário, tá? Que nós vamos corrigir na próxima aula. E na próxima aula, assim que a gente corrigir o formulário, a gente começa a matéria de componentes eletrônicos, né? Então vamos lá. Posso começar? Todo mundo aí, ok? Todos ok? Todo mundo? Começar? Ou ainda não? Abriram? Então vamos lá. Então a primeira atividade aí, ó, fala de um resistor, né? Um resistor submetido à diferença de potencial, né? Então, gente, o que acontece? Isso aí é uma coisa que vocês vão se deparar bastante, né? Logo de cara, nesse primeiro exercício, retirado de alguma prova de faculdade ou de algum concurso, né? Então, eles utilizam como referência, eles associam, né? A diferença de potencial com tensão, né? Porque devido à diferença de potencial, existe a movimentação, existe a corrente. Só que o que faz a corrente movimentar? É justamente a força, né? A força que faz o empurrão, né? A força, ou seja, a tensão. A tensão é a força com que é empurrado os elétrons. Então, normalmente vocês vão ver sempre isso. Quando vocês verem assim, ó, a diferença de potencial de 8 volts, poderia estar aí o quê? A tensão de 8 volts, né? Poderia muito bem estar aí. A tensão de 8 volts. Mas aí eles usam como referência, né? Eles associam a diferença de potencial, tá? Isso é comum acontecer. Então, essa diferença de potencial aí é como se fosse a tensão, tá? A força. Então, nesse resistor, está passando uma tensão de 8 volts, tá?
e está sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 0,4 ampere. Então, nós temos as duas informações. Nós temos o valor da tensão, de 8 volts, e temos o valor da corrente, né, da intensidade da corrente, de 0,4 amperes. Então, nós temos essas duas informações. E eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir qual que é a potência que é dissipada por esse resistor. Tá? Como nós temos as duas, qual que nós vamos utilizar aí para descobrir a potência? A primeira fórmula. A primeira fórmula aí do lado esquerdo, né? Então, ó, P igual intensidade vezes tensão, né? Corrente vezes tensão. Então, eu pego o valor da corrente, 0,4 vezes o 8, né? O resultado vai ser o quê? A potência dissipada desse resistor. Então, esse resistor ele vai ter uma corrente passando por ele com uma tensão empurrando essa corrente e vai gerar uma potência, vai dissipar uma potência, né? Devido à resistência que vai se opor essa passagem, vai o quê? Vai gerar também uma potência, né? Nessa resistência aí vai gerar uma temperatura, né? Uma energia térmica, e essa energia térmica, essa temperatura, gera a potência dissipada. Qual o valor que deu aí? Alguém fez? 0,4 vezes 8. 3,2 watts. 3,2. 3,2 watts. Certinho. Essa é a potência dissipada desse resistor. Beleza, galera? Alguma dúvida aí, alguém? Tá tranquilo, né? Isso aí é facinho, né, gente? Não tem muita dificuldade, não. É só ter a atenção mesmo, qual fórmula usar, os valores certinho, fazer a fórmula, o cálculo. Não tem erro, não. A questão número 2 fala de um chuveiro elétrico que tem uma potência de 3.200 watts. Né? Potência alta desse chuveiro aí, ó. Está instalado numa casa que a instalação elétrica é de 110 volts. Tá? Aí o eletricista considera aconselhável alterar a instalação elétrica para 220 volts e utilizar um chuveiro de mesma potência, que é o 3.200 watts. Tá? Com isso, o que vai acontecer? Ele vai consumir mais energia elétrica, né? A casa, né, no caso, vai consumir mais energia elétrica, será percorrido uma corrente elétrica maior, será percorrido uma corrente elétrica menor, ou vai dissipar maior quantidade de calor. Aí a gente precisa descobrir, fazendo a fórmula, e de acordo com o resultado, a gente faz uma comparação para saber aí qual que seria a letra exata, né? Mas como assim? Nós vamos, primeiramente, fazer uma fórmula para saber como que está o normal, o de agora, né? E depois faz uma outra fórmula para descobrir o resultado de como vai ficar, tá? Então, atualmente, o chuveiro é de 3.200 watts e a rede elétrica é 110 volts. A tensão é 110 volts, certo? E eu quero descobrir o que, no caso? Então, nós temos aqui está perguntando aí praticamente o quê? Sobre a corrente elétrica, né? Se ele vai ter uma quantidade de corrente elétrica maior ou menor, certo? Então, vocês podem ver aí nas respostas, ó, vamos descobrir o quê? Vamos descobrir a corrente elétrica, né? Para saber se realmente Porque olha só para vocês verem, vamos analisar aí. A última questão, ele está falando que vai dissipar a maior quantidade de calor. Mas como que ele vai dissipar a maior quantidade de calor se
a potência será a mesma do chuveiro, né? O chuveiro é a mesma potência, 3.200 watts. Certo? Então, praticamente vai ser a mesma potência, vai ser o mesmo calor, né? Mesma temperatura dissipada. Se vai consumir mais energia ou menos energia, aí a gente vai ter que descobrir através da corrente também, ó. Professor, Sim? mas então, no caso, a única coisa que vai acontecer é o chuveiro ser percorrido por uma corrente maior, não? Então, é isso aí que nós vamos descobrir agora. Se vai ser percorrido uma corrente maior ou se vai ser menor. Né? Aí a gente vai utilizar a fórmula. Qual fórmula que vocês acham que a gente vai ter que utilizar aí para fazer essa descoberta? A terceira da esquerda. A terceira da esquerda, né? Que é a corrente. A gente tem que descobrir a corrente. Tá? Só que aí vocês vão fazer duas vezes. Vão fazer uma com a tensão de 110 e a outra com a tensão de 220. Tá? A potência é a mesma, 3.200 dividido por 110 e depois 3.200 dividido por 220. Para a gente saber os resultados aí da corrente. Da corrente que passa no 110 e da corrente que passa no 220. Quem fizer aí para mim, coloca os resultados no chat para nós aí, por favor. Olha lá. O do 110, ele deu 29. Né? 29 é o quê? 29 amperes. Ok? Então, a corrente ela vai ter o quê? Um fluxo de elétrons, né? Um fluxo dessa intensidade da corrente de 29 amperes em 110. Ou seja, a de 220 vai dar 14 amperes, vai dar um fluxo menor de corrente. É uma força maior, porém com fluxo de elétrons menor. Tá? Então, a primeira opção, que é consumir mais energia, vocês acham que vai consumir mais energia tendo essa tensão maior com menor quantidade de amperes? Não vai consumir mais energia, né? Vai ser menos. Então, a letra A, realmente não cabe nessa resposta aí. Aí nós temos lá, será percorrida uma corrente elétrica maior? A letra B? Também não, né? Você já descobriu aí, ó. Nesse cálculo que vocês fizeram aí, vocês descobriram que não vai ser uma corrente elétrica maior. Certo? E será percorrido por uma corrente elétrica menor? Sim, será percorrido uma corrente elétrica menor. E vai dissipar maior quantidade de calor? Também não, né? Que vai ser um fluxo menor, tá? Então, certamente também não vai ser a letra D. Então, fazendo esse cálculo que vocês fizeram aí, vocês conseguem descobrir que a corrente será menor, né? 14 amperes, com a força, com a tensão maior, certo? E a potência do chuveiro é a mesma, né? Ou seja, questão de energia elétrica praticamente vai ser, né? Vai ser quase que igual o consumo, né, de energia, tá? Mas a corrente vai ser uma corrente menor. Beleza? Entendidos todos aí? Feito o segundo exercício. Agora vamos para o terceiro. O terceiro complica mais um pouquinho também. Né? No terceiro, está falando que ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts em um resistor de 3 ohms, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência dissipada, aí tem as opções. Então, são duas respostas que nós temos que chegar. Nós temos que descobrir a corrente e temos que descobrir a potência. Então, a corrente que passa pelo resistor e a potência que é dissipada por ele.
nós temos de informação a tensão, né, que é a diferença de potencial, e temos a resistência, que é o 3 ohms. E aí? O que nós fazemos nessa situação? O que nós fazemos nessa situação? Eu sei que é a C, que é 3 ampere. Só que eu não entendi o watts. Entendeu? Você não conseguiu descobrir o watts, não? Eu vou pensar aqui mais um pouquinho, peraí. Descobriu só a primeira, não é isso? Isso. Beleza. Então, o que acontece? Nós temos que fazer uma delas primeiro, realmente, porque a gente não tem as duas informações para fazer as duas, né? Então, a gente tem que saber que uma delas tem que fazer primeiro aí. Aí, depois que fizer essa que eu estou falando, aí vocês vão ter informação para fazer a outra. Então, a dica que eu dei aí, ó, dá para vocês fazerem. Uma delas tem que ser feita primeiro. Que aí o resultado dessa vai dar informação para fazer a outra. Professor, Oi. aí para fazer a segunda vai usar essa primeira fórmula aí de cima na direita, né? Fazer a? Para achar essa segunda resposta. Para achar os watts. Isso, para achar a potência, né? Aí nós vamos ter a corrente, e a tensão, né? E a tensão, A corrente e a tensão aqui, ó. Corrente e tensão para achar a potência. Só que eu não tenho a corrente. Então não dá para fazer ela para o primeiro. Ó. Eu preciso fazer primeiro o quê? Primeiro eu tenho que fazer o da corrente. O da corrente nós vamos fazer o quê? Essa daqui, ó. A primeira do lado direito. Ó. Foi essa que eu disse, a primeira do lado direito. A gente tem a tensão, e tem a resistência. Aí a gente descobre a corrente. Então a gente pega o 9 volts e divide pelo 3. Né? 9 pelo 3 da resistência. Certo? Quanto que deu aí? Mas se a gente já não tem a tensão e a resistência. Vai dar o próprio 3, não é isso? Que é o 3 amperes. Então nós descobrimos que a corrente é 3 amperes que passa, né? Nesse resistor. Agora a gente faz o de cá, ó. O primeiro do lado esquerdo agora. Né? Aí a potência é igual o 3, que é o 3 amperes, vezes o 9, que é o 9 volts. Estão entendendo aí? Aí Já o 3 entendi vezes já. 9 vai dar quanto? O 27 54. watts. Né? 27? Certinho? Então é isso. A gente teve que usar essa primeira fórmula aqui do lado direito, que é para descobrir a corrente. Porque a gente já tem a tensão e a resistência. Então a gente pegou 9 volts, dividiu por 3 ohms, deu o resultado 3 amperes. Né? E esses 3 amperes entrou na outra para descobrir a potência. 3 amperes vezes 9 volts. Vai dar os 27 watts. Então nós acabamos descobrindo as 4 grandezas aí que passa nesse resistor. Né? Então esse resistor, ele tem uma tensão empurrando a corrente de 9 volts. A corrente, que é uma intensidade de um fluxo de 3 amperes, né? Que gera 27 watts de potência. Beleza? E qual que eu esqueci aí? A resistência, né, do resistor 3 ohms. E aí nós temos as 4 grandezas elétricas aí, nesse único componente eletrônico aí. Ok? Alguma dúvida, gente? Entendidos? Vamos para o último, o número 4. Aí no número 4 também tem duas
descobertas ali. Não é para escolher qualquer certo, qualquer errado não, tá? São 2 descobertas que nós vamos fazer. Temos uma lâmpada incandescente de filamento, né? Aquele metalzinho que passa por dentro, lá bem fininho, né? Chamado de filamento. Apresenta em seu rótulo as seguintes especificações. A lâmpada é de 60 watts, então a potência dela vai ser de 60 watts. E a tensão dela que vai passar lá pelo filamento, né? Empurrando a corrente, né? Vai ser de 120 volts. Tá? Aí está perguntando para vocês aí, ó. Corrente elétrica que deverá circular pela lâmpada. Né? Se a fonte for de 120, igual está falando lá. Então, a gente tem que descobrir qual que é a corrente elétrica que vai passar por esse filamento. E o de baixo, qual que é a resistência elétrica apresentada pela lâmpada. Né? Então, essas que serão as descobertas. No primeiro, a gente tem que descobrir a corrente. No segundo, a gente tem que descobrir a resistência. Lembrando que nós temos 2 informações. A potência e a tensão. Ok? No primeiro exercício, qual que nós vamos utilizar? Qual fórmula? A terceira da esquerda. A terceira do lado esquerdo aqui, ó. Eu quero descobrir a corrente e tenho o valor da potência dividido pelo valor da tensão. Então, vocês vão pegar o 60 dividir pelo 120. O resultado é o valor da corrente. Podem colocar aí no chat para nós, quem fizer. Deu quanto aí? 2? É isso mesmo? 2 amperes? Não, deu 0,5, né? É meio ampere que dá. Isso. Isso aí. É o 60 dividido pelo 120. Aí vai dar meio ampere. 0,5. Esse aí é a corrente que passa no filamento da lâmpada. Certinho. E a segunda agora, temos que descobrir a resistência. Para descobrir a resistência, a gente não vai mexer com potência, né? Vocês perceberam aí. É a terceira do lado direito. Isso, a terceira do lado direito. Aí nós vamos pegar a tensão e dividir pela corrente. Né? Pega o 120 e divide pelo resultado aí, que foi 0,5. Aí vocês vão falar para mim, vamos colocar no chat aí o resultado. O resultado que der aí é o valor da resistência desse filamento. E essa resistência que der aí é ela que gera os 60 watts. Exatamente, isso aí, ó, 240 ohms. Tá? Esse 240 ohms gera os 60 watts de potência da lâmpada. Né? Logicamente, com uma tensão de 120 e uma corrente de meio ampere. Aí sim vai gerar isso tudo aí. Perfeito? E aí nós encerramos essa correção. Tá? Tem alguém com alguma dúvida aí? Alguém que quer fazer alguma pergunta? Que aí nós vamos encerrar por aqui e o formulário que eu vou mandar para vocês é um formulário com umas questões dessas fórmulas e a gente vai corrigir na próxima aula. Eu vou passar um macete para vocês, uma descoberta aí que vocês vão ter que vai ajudar vocês, né? Logicamente que a gente tem que fazer o estudo das fórmulas, mas depois com o que eu vou passar para vocês, aí vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo, mais fácil quando vocês precisarem, né? Aí acaba nem precisando muito lembrar das fórmulas, né? Mas esse conceito das fórmulas é bom vocês terem, né? Porque não vai ser algo que vocês vão desconhecer, né? Vocês vão sempre saber, né, que as fórmulas existem e que dá para fazer os cálculos, né, na unha, né? No cálculo. E outra ferramenta que eu vou passar para vocês é algo que vai agilizar o trabalho, né? Vai facilitar o trabalho. Beleza? Alguém quer
tirar alguma dúvida aí, podemos encerrar por hoje. Ô, professor, eu quero tirar uma dúvida. Pode falar. Tipo assim, eu entendi até achar o 0,5, mas o que aconteceu depois? Eu dormi no ponto aqui. Ah, tá. Aí Tá? depois, Desculpa. a letra B, Tá. nós não utilizamos uma fórmula para potência, não. A gente utilizou a última do lado direito, ó. Isso. Né? Tem que descobrir a resistência. Aí foi pego o valor da tensão, que é o 120, e dividiu pela corrente que você descobriu na letra A, 0,5. 0,5. Aí se você fizer o Ok. cálculo aí, ó, 120 dividido por 0,5, vai dar os 240, que é o valor da resistência. Bacana. Então, 240 pro valor, né? Isso. Bacana. Entendi agora. Obrigado, viu? Beleza, gente? Mais alguém? Beleza. Tranquilo, então? Então, beleza, gente. Então, vamos encerrar aqui hoje. E aí, na próxima aula, a gente volta fazendo essa correção e, em seguida, a gente começa os componentes eletrônicos, né? Vamos conhecer os principais aí que estão relacionados à informática, né? Que a gente vai usar aí para trabalhar com eles, né? E, às vezes, até fazer manutenção neles também, né? E é importante a gente saber essas grandezas elétricas aí, porque às vezes a gente pode trocar um simples componente eletrônico, fazendo o teste lá na sua resistência ou na sua tensão, né? Fazendo esses pequenos testes, a gente troca um componente e evita de perder uma placa toda, né? Então, por isso que é importante esse aprendizado aí das fórmulas, das grandezas, e depois entrar nos componentes eletrônicos aí. Beleza? Então, um abraço a todos aí, uma boa noite. Professor, Até a próxima. Pois não? professor, Pode falar. vai acabar já? Posso falar? Pode falar? Como é que eu vou achar, por exemplo, tanto potência quanto volts, quanto corrente com multímetro? Como é que eu acho essas coisas, as grandezas? O multímetro, ele tem os seus... Estou com o multímetro aqui. Entendeu? O multímetro, ele tem os seus locais, né? Os seus... Onde você posiciona o... Aqui, ó. Nós temos aqui a parte de baixo, por exemplo, ó, o sinal da resistência aqui, ó. Sim, Então, mas nós aí temos... eu coloco esses cabinhos. Aí eu coloco esses cabinhos no fio mesmo? você põe Pra no achar componente. Ah, tá. Aí só Mas de aí colocar lá eu posso saber. na aula de eletrônica, né, os componentes eletrônicos, eu vou ensinar isso para vocês também. Ah, Aqui, ó, tá. resistência. Aqui, ó, essa parte de cima aqui é tensão contínua. Aqui é tensão alternada. Aqui é corrente, ampere. Tá vendo? Aqui é resistência. Tá bom. Tá? A potência não dá para medir nesse multímetro aqui, não. Tá? Mas tem aparelho Beleza. que dá para medir potência. Então, aí eu vou ensinar Tá. vocês também a fazer isso também, né? E também vai depender de cada componente, né? Tem componente que você consegue medir certas grandezas, outras não, tá? Tem componente que ele precisa estar na placa para você conseguir medir determinada grandeza, né? Às vezes pode estar fora. Então, isso aí eu vou passando para vocês também. Tá bom? Beleza, É obrigado. importante vocês saberem a diferença das grandezas, tá? O que é a força, o que é o fluxo, né, a intensidade, o que é o que se opõe, né, à corrente elétrica, qual que é o que dissipa calor. O importante é você saber essas diferenças aí, que aí vai ajudar bastante, tá bom? Beleza, obrigado. Beleza? Então falou, gente. Um abraço para todos aí. Até a próxima, então. Tá? Falou. 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 Boa noite, professor. Até mais.